Sejam bem-vindos ao canal Semeador.net, ao nosso programa semanal, O Evangelho em Nós. Na semana que estamos, vamos dar continuidade ao capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? E vamos lá, então, nos acompanhem, por favor, nas nossas reflexões. Tá bom? Vamos lá. Observai os pássaros do céu. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Fazei vossos tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem a traça os consomem, e nem os ladrões a desenterram e roubam. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis para saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem onde achareis vestimentas para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais que um alimento e o corpo mais que a vestimenta? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não ceifam, não fazem provisões nos celeiros, e contudo, vosso Pai Celeste os alimenta. Porventura, não sois muito mais do que eles? E quem é aquele dentre vós que pode, por mais que se afadigue, aumentar de um côvado a sua altura? Porque vos inquietais também com a vestimenta? Observai como cresceis os lírios do campo. Não trabalham nem fio, entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus tinha cuidado de vestir dessa maneira uma erva do campo, que hoje existe e que amanhã será lançada ao forno, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis, portanto, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Assim fazem os pagãos, que procuram todas as coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Procurai, pois, primeiramente, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Eis porque não deveis vos inquietar pelo amanhã, visto que o amanhã se ocupará do bem-estar de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Esta passagem, meus irmãos, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos que vai do 19 ao 21 e também do 25 ao 34. Essas palavras, levadas ao pé da letra, seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, por consequência, de todo o progresso. Com tal princípio, o homem se reduziria a uma passividade expectante. Suas forças físicas e intelectuais ficariam sem atividade. Se essa fosse sua condição normal sobre a Terra, ele não teria jamais saído do estado primitivo. E se fizesse agora, desse princípio, a sua lei, viveria sem fazer nada. Tal não pode ser o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que disse anteriormente e com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestimenta e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Portanto, nessas palavras só se pode ver uma poética alegoria da providência, que jamais abandona aqueles que colocam a sua confiança nela, mas que também deseja que, por seu lado, eles trabalhem. Se Deus nem sempre os ajuda com um socorro material, ele inspira as ideias com as quais poderão sair das dificuldades por si mesmos. Deus conhece as nossas necessidades e as atende conforme for preciso.
Mas o homem insaciável nos seus desejos nem sempre se contenta com o que tem. O necessário não lhe é suficiente. Ele também quer o supérfluo. A providência, então, deixa-o entregue a si mesmo. Frequentemente, o homem se torna infeliz por sua própria culpa e por haver ignorado as advertências da voz da sua consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências para que isso lhe sirva de lição no futuro. A terra produz bastante para alimentar todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as cidades de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um irá preencher a falta momentânea do outro, e cada um terá um necessário. O rico, então, irá considerar-se como um homem que tem uma grande quantidade de sementes. Se ele as distribuir, elas produzirão ao cêntuplo para ele e para os outros. Mas se as comer sozinho, se as desperdiçar e deixar que as sobras do que comeu se percam, elas não produzirão nada, e todo o mundo ficará sem elas. Se as fechar no seu celeiro, os vermes as comerão eis porque Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra, que são perecíveis, acumulai-os no céu, porque são eternos. Em outras palavras, não dediqueis aos bens materiais mais importâncias que aos bens espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros em benefício dos segundos. Não é com leis que se decreta a caridade e a fraternidade. O egoísmo sempre as sufocará se elas não estiverem dentro do coração. Fazer com que penetre dentro dele é a tarefa do Espiritismo. Não vos canseis pela posse do ouro. Não vos canseis pela posse do ouro ou da prata, ou de qualquer outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem duas vestimentas, nem calçados, nem cajados, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer aldeia que entrardes, informai-vos sobre quem é digno de vos hospedar, e ficai na casa dele até que vos retireis. Ao entrar na casa, saudai-a dizendo que a paz esteja nesta casa. Se essa casa for digna disso, vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira bem, quando alguém não vos queira receber, nem ouvir vossas palavras, ao sairdes dessa casa ou dessa cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratados com menos rigor do que essa cidade. Meus irmãos, essa passagem está em Mateus, no capítulo 10, versículo que vai de 9 a 15. E continuando. Essas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos, quando os enviou pela primeira vez a anunciar a boa nova, nada tinham de estranho naquela época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante sempre era recebido na tenda. Mas então os viajantes eram raros. Na atualidade, o aumento das viagens criou novos costumes, e só as regiões distantes, que o grande movimento de viajantes ainda não atingiu, é que encontramos os hábitos dos tempos antigos. Se Jesus voltasse hoje à Terra, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: colocai-vos a caminho sem provisões. Juntamente com o seu sentido próprio, essas palavras têm um sentido moral muito profundo.
Com ela, Jesus ensinava aos seus discípulos que confiassem na providência. Depois, eles, nada tendo, não podia despertar a cobiça naqueles que o recebessem. Era um meio pelo qual se distinguiriam os caridosos dos egoístas. Por isso, ele lhes disse: informai-vos sobre quem é digno de vos hospedar, isto é, quem é bastante humano para abrigar o viajante que não tem com que pagar sua hospedagem, porque estes são dignos de ouvir as vossas palavras, e pela caridade deles que os reconhecereis. Quanto àqueles que vos quiserem recebê-los, quanto àqueles que não quiseram recebê-los, nem ouvi-los, Jesus disse aos seus apóstolos que os amaldiçoassem, que se impusessem a eles, que usasse de violência e de constrangimento para os converter? Não. Disse-lhes que se retirassem pura e simplesmente e fossem a outros lugares procurar pessoas de boa vontade. Assim diz o Espiritismo atualmente aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. Não amaldiçoeis os que não pensam como vós. Acolhei aqueles que vieram a vós e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado pela violência, hoje o é pela brandura. Bem, meus irmãos, então vamos nós, né, às nossas reflexões semanais. Texto um pouquinho grande, mas muito enriquecedor, não é? Então ele começa dizendo aqui para todos nós a questão de observar os pássaros do céu. Na verdade, meus irmãos, Jesus vem falar para nós que nós não estamos só, nós não estamos desamparados. Deus está conosco, nos auxiliando, nos amparando, provendo as nossas necessidades. Também essa parte inicial do texto vem dizer para nós que os valores que devemos perseguir, conquistar, os tesouros, não estão aqui na Terra, não são da Terra. Porque esse nós conquistamos quando nós desencarnarmos, quando nós voltarmos para a espiritualidade, nós não o levaremos. Então, não são esses tesouros que nós temos que nos esforçar para conquistar, para adquirir. O que nós temos que fazer, que nós temos que conquistar, são os valores intelectuais, são os valores morais. Esse sim. Esse, à medida que nós vamos conquistando, ninguém tem como nos tirar o pouco que seja que já conquistamos. Está em nós. É conquista nossa. Não é algo que se pode pegar. Não é verdade? É nosso. É a nossa verdadeira propriedade. E como nós voltamos à pátria espiritual, nós levamos. Nós levamos os nossos pensamentos, os nossos valores, né? O nosso conteúdo, a nossa bagagem. É isso que nós aqui temos que fazer. Preparar a nossa bagagem para essa viagem que cedo ou tarde irá acontecer. Não resta dúvida. Viemos para passar um tempo aqui na Terra. E esse tempo é de aprendizado, é de conquista, do entendimento, né? E da moralidade, de valores morais. Aquele, como diz a leitura, que aqui na Terra teve a oportunidade de acumular riquezas, bens, avaliar, né, o que é necessário para ele, o que ele precisa, o que é excesso, o que é supérfluo. E compartilhar com aquele que nesta encarnação, né,
não tem as mesmas oportunidades. Lhe falta o que é para outro excesso, supérfluo. Como traz o exemplo, né, daquele que está colhendo lá suas sementes, seus grãos em celeiro, vai estragar, está parado. Então, nós temos que fazer multiplicar. Então, se eu tenho grande riqueza, por que eu não criar um mecanismo para ela multiplicar? E de uma maneira muito interessante, se eu crio condições de emprego, de trabalho para outras pessoas, essa multiplicação de pessoas tratando daquele produto, daquele bem, vai multiplicar, né? Eu tenho mais pessoas para, no intervalo, plantar aquelas sementes e aí multiplicar. Se eu acumulo, eu não tenho a mesma possibilidade do plantio, e com isso não multiplico as minhas sementes. Não multiplico aquilo que Deus me confiou a guarda. Não é verdade? E com este trabalho eu dou a oportunidade das pessoas conseguirem, através do seu esforço, do seu trabalho, o alimento para casa. A gente viu o exemplo que ele deu aqui, da planta, muito bem bonita, né? Os pássaros que não se preocupam, mas sempre tem um alimento para eles. Mas também o texto coloca da questão da lei do trabalho, que nós temos que trabalhar. Então, Deus nos dá o alimento, nos dá vestimenta, sim, dando-nos motivação, inspirando boas ideias, para que a gente possa, por a nossa iniciativa, tomar o caminho correto, tomar boas decisões e conquistar, né? Porque o trabalho tem que ser nosso. E aí, continuando o texto, ele traz para nós mais valores para nós refletirmos, né? A questão de nós não nos cansarmos pela posse do ouro, né? Como eu já estava dizendo para vocês, esse ouro não é nosso. Esse ouro não é nosso. Ele foi nos cedido por Deus para nós multiplicarmos as possibilidades de tantos, né? De tantos, para criar facilidade, criar recursos para uma sociedade. Através desse ouro, a oportunidade que eu tenho de abrir escolas, hospitais e tantas riquezas e tantos benefícios. Então, aquele que não tem, a certeza do amparo da providência ao socorrer, inspirando, motivando, dando forças. Aquele que tem a oportunidade de colaborar para si, no entendimento das possibilidades que ele tem de servir, de não se ficar cego com a matéria, com o ouro que tem, mas entender da sua grande responsabilidade no auxílio deste crescimento da sociedade na qual ele também se beneficiará. Então, esse é o entendimento que nós temos que ter. Não temos que nos preocupar com essas posses, com vestimenta, com alimento. Deus nos inspira, Deus nos caminha para que
dentro da lei de trabalho, venhamos conseguir aquilo que é a nossa preocupação. Mas devemos sempre entender, né, que outros, nas suas provações, precisam um do outro. Precisa do nosso carinho, do nosso afeto, da nossa palavra. Precisa que compartilhemos aquilo que para nós está em excesso, está sobrando, é supérfluo. Da nossa condição intelectual, né? Então, das nossas sugestões, das nossas orientações, do nosso carinho. Então, meus irmãos, aqui nós terminamos o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Semana que vem estaremos começando mais um novo capítulo. Meus irmãos, muita paz a todos, que Deus abençoe a todos e envolva os seus corações com muita paz. Graças a Deus, meus irmãos.